Paz seja convosco. É hora de você deixar seu celular de lado. É hora de você novamente, se você sair, entrar novamente na presença do Senhor. Espero que não. Espero que você tenha mantido a comunhão com Ele. Temos o privilégio de mais uma vez estarmos aqui, falando de Deus, nos reunindo, como na igreja primitiva, nas nossas casas. A igreja não tinha templos, não porque fosse uma ordenança de Deus. Às vezes as pessoas elas acham que não, agora o cultuar tem que ser algo só nas casas. Não, mas está sendo nós estamos tendo esta oportunidade de dentro do nosso lar, de uma maneira um pouco mais tranquila, cultuarmos ao Senhor. Menise insistentemente manda abraços a todos. Ela está com saudade, diz que encontrou a Lourdinha esses dias e ela teve muito alegre porque ela não tem WhatsApp. Eu já propus a ela a internet no celular dela para ela acompanhar conosco, mas por motivos alheios ao meu agir, ela não quis. Então, nós temos que orar abençoando a vida da nossa irmã Menise. Nós iniciamos no primeiro período falar do fruto do Espírito, fazemos aquela breve introdução. Nós vamos continuar falando sobre, dando esta abertura, essa introdução. A primeira parte que eu quero falar agora, de uma maneira rápida, é o propósito do fruto do Espírito. Para quê? Para que existe o fruto do Espírito? Entender bem o propósito do Espírito Santo de Deus em nossa vida é algo muito importante. Porque se você entende, você vai aplicar. É natural isso. Se a pessoa ela recebe uma informação e ela não entende, às vezes faz na marra, faz com medo de ser chamada a atenção, mas se você entende, você faz de uma maneira diferente. Entender bem o propósito do Espírito Santo de Deus em nossa vida é algo muito importante, pois se isso não for feito, nós corremos o risco de beirarmos a diversos extremos, que aconteceu com a igreja de Corinto, que valorizava mais os dons espirituais do que o fruto do Espírito. E talvez você viva numa igreja que assim ou é. Uma pessoa que manifesta os dons do Espírito, elas são muito mais espirituais do que uma pessoa que manifesta o amor, a amizade, a benignidade, uma pessoa que é doadora dos seus recursos, tem intenções boas. Porque o ser humano ele gosta muito mais de coisas que podem ser visíveis do que coisas que não são tão visíveis assim. Nós vemos, por exemplo, isso nas religiões. O nosso Deus, Ele é um Deus invisível, Ele é Espírito. E as pessoas elas têm dificuldade de adorar um Deus em Espírito, por isso que constroem imagens. Por isso que muitas religiões têm imagens. Se você for lá na parte oriental do nosso planeta, você vai ver as pessoas cultuando imagens como de Buda. Dentro da Índia, imagens com cabeça de elefante, porque elas querem, de alguma maneira, ter contato. E os dons, muitas vezes, eles dão este tipo de aparência de espiritualidade. Então não basta eu manifestar a virtude do fruto do Espírito, eu quero mais. Historicamente, nós sabemos que na promoção de muitos avivamentos e em igrejas nos dias de hoje, muitos começaram a dar mais ênfase aos dons do que ao fruto do Espírito. Se cada cristão realmente seguisse a palavra de Deus, com certeza teria equilíbrio neste ponto.
E não é que você tem que abandonar um em detrimento do outro, mas tem que haver um equilíbrio. Você tem que ser em tudo equilibrado. Lembra da pessoa lá lá no circo, em cima daquele cabo, e ele está lá com a varinha, e ele vai para um lado, vai para o outro, ele vai andando e atravessa um grande caminho, às vezes tem rede, às vezes não tem rede. Tudo isso, esta vara é o conhecimento do Senhor, para que haja equilíbrio. Você precisa ser uma pessoa equilibrada, mesmo nas coisas espirituais. A essência do fruto do Espírito. Ao entrarmos em contato com Gálatas 5, falando a respeito do fruto do Espírito, podemos logo dizer que o singular, o fruto, é usado tão somente pelo fato das virtudes virem apenas de um, que é o Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo é produzir em você frutos. Lembra daquele texto de João que nós lemos no finalzinho? Você foi enxertado na videira verdadeira. Se você não der frutos, o Pai o corta. Mas se você der frutos, Ele o limpa para que você dê mais frutos ainda. O Espírito Santo trabalha na vida do cristão para que ele tenha qualidade de vida espiritual. A ação do Espírito Santo tem como finalidade o teu crescimento espiritual. Você quer uma casa própria? Trabalhe. Você quer passar num bom concurso? Estude. Você quer desenvolver um relacionamento com as pessoas que estão à sua volta? Faça cursos? Não. Tenha o fruto do Espírito. Quem não gosta de estar junto de alguém que é bondoso, que é alegre? Quem não gosta de estar perto de alguém que é paciente, que é temperante? Uma pessoa que, quando você vai falar com ela, ela te ouve. Quem não gosta de buscar conselhos com uma pessoa que domina o seu coração? Que a vontade te dá um cascudo, mas que ele não faz, mas ele te ouve e te dá conselhos abençoados. A qualidade de vida sua, com os seus familiares, com os seus amigos, com as pessoas com quem você trabalha ou estuda, tem tudo a ver com o fruto do Espírito. As virtudes vêm do Espírito. Com isso é possível entender que esta qualidade de vida espiritual não parte do próprio crente. Você não consegue desenvolver o amor, alegria, paz, longanimidade. Você não consegue por si só, dentro da motivação do Espírito Santo, que é o próximo. Você não consegue. Você precisa dele. Ele é um instrumento que te capacita a. Por que a gente vê pessoas tão bem no sentido de mídias sociais? Tenho 1 milhão de seguidores. Tenho 5 mil amigos no Facebook. Meu WhatsApp é lotado. Por quê? Porque é muito mais fácil você se relacionar com pessoas longe do pessoal e do físico, porque você não tem que mostrar quem você é realmente. A pessoa não consegue ler quem é você, do que num contato pessoal, em que as pessoas elas vão conseguir saber quem você é. As virtudes vêm do Espírito. Com isso é possível entender que essa qualidade de vida espiritual não parte do próprio crente e não é resultado dos seus meros esforços. Antes, essa produtividade acontece por causa da nova natureza que foi implantada no seu ser. Não quer dizer que você não tem responsabilidade, mas quer dizer que você pode ir 1000 vezes no monte orar. Se não for pelo Espírito, não vale nada. Porque você vai passar frio, ser picado pelo pernilongo. Talvez as pessoas olhem para você como uma pessoa espiritual, que eu vejo, fez 100 dias de jejum, 100 dias de oração. Mudou alguma coisa? Cair no Espírito, mudou alguma coisa quando levantou? Fiz um jejum de 7 dias de oração, mudou alguma coisa? Você consegue demonstrar mais amor? Mais alegria? Não consegue? Perdeu seu tempo. Esse crescimento não é resultado de meros esforços humanos. Antes, essa produtividade acontece por causa da nova natureza que foi implantada no seu ser.
De modo que agora o cristão sempre andará, ou deverá andar, em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4 diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando você foi batizado, quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, você foi morto, a sua carne ela foi crucificada. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você não passa a ser perfeito, mas você sempre está caminhando para melhorar. Não é esperado de você que você não peque, mas que você peque menos. E isso só ocorre através de leitura, oração, comunhão com o Senhor, busca da direção dele nas ações. É assim que você se torna melhor. A qualidade de vida produzida pelo Espírito tem um nível que nenhum homem neste mundo pode te conceder. Nenhuma universidade. Às vezes eu vejo lá faculdade de profetas, universidade do Espírito. Ninguém pode conceder. Não, eu vou me aliar. Não adianta. Não quer dizer que você não tem que procurar viver junto de pessoas que são espirituais, porque é mais fácil, te facilita, te ajuda, mas sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem pode fazer com que você cresça. Muitos de vocês que me ouvem caminham comigo há 1, 2, 5, 6, 8 anos e continuam igual. Igual. Não muda. Parece que o ensinamento entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Uma pessoa que congregava conosco, logo no começo, depois de um tempo de caminhada, falou assim: agora eu vou para Adventista. Porque eu entendo que a salvação não é de Jesus Cristo. A salvação é eu ficar guardando o sábado. Não entendeu nada. Eu tenho falado mais sobre dízimos e ofertas, até pelo momento que nós estamos passando. Mas dízimo e oferta não te leva para o céu. Dando ou não dando. Graças a Deus. Que Deus não depende de mim. Não depende das minhas ações, mas depende do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. A qualidade de vida produzida pelo Espírito tem um nível que nenhum homem, nenhuma faculdade, universidade pode oferecer. Antes, tudo vem de cima. Tiago, capítulo 1, verso 17. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, verso 17. Tiago 1, 17 diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito são do teu esforço? Não. São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, todo crescimento espiritual, tudo que é de bom que vem, que existe em você, vem do alto. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, mas também, principalmente, comunhão com Deus. Você precisa orar mais. Em família, orar mais. Ler mais. Esta comunhão com Deus, ela é necessária. No momento em que o Espírito Santo passa a habitar no coração do cristão, a colheita começa a acontecer de modo abundante. Não tem como ser diferente. A pessoa aceitou Cristo e continua igual? Não dá. Um dos elementos para dizer se a pessoa é salva ou não. Houve alguma mudança? Mesmo que pequena. Houve alguma mudança? Porque nós vemos pessoas como o apóstolo Paulo, que era Saulo, em que ele odiava Cristo, odiava os cristãos, perseguia, matava, brigava, batia, e aí aconteceu um ato e virou a chave, virou crente. Mudou tudo. Não tudo, né? Porque ele diz que ele não conseguia fazer o que Deus mandava. Se você continuar lendo as cartas paulinas, você vai ver que ele ficou irado lá com Marcos, mas a vida dele mudou. Não é esperado que aconteça isso na sua vida.
Seria bom. Seria bom se eu e você, quando aceitássemos Cristo, nós passássemos por uma transformação plena e completa, mas a regra não é essa. A regra é uma transformação paulatina. Em especial porque a gente não aguenta essa mudança rápida. No momento em que o Espírito Santo passa a habitar no coração do crente, a colheita acontece de modo semelhante. E aí tudo gira em torno do amor. Tudo gira em torno do amor. E aí eu copiei, isso não é meu, tá? É de um livro que eu li, em que ele fala assim, que a manifestação da alegria, que é o segundo fruto, a segunda parte do fruto, a alegria é o amor obedecendo. Você só vai ser alegre na obediência. Você não consegue ser alegre na desobediência. Paz é o amor descansando. Quando você confia em Deus, você tem paz. Longanimidade é o amor sofrendo por abrir mão, por esperar. Benignidade é o amor mostrando compaixão. É o seu coração, que é um coração que se move em direção ao mal, em regra, ele passa a se mover em direção ao bem. Você começa a olhar para outras situações, para outras pessoas, além de você. Bondade é o amor agindo. Por isso que é tudo junto. O ser humano olha para uma notícia na televisão e ele olha e fala assim: ai, como eu gostaria de ajudar, e não faz nada. Mas aquele que tem o fruto, ele tem a benignidade, que é o impulso, e também age. Fé é o amor confiando, independente das suas dificuldades, você continua marchando, continua nadando. Mansidão é o amor tudo suportando, independente dos afrontas que você recebe, você continua amando. E temperança, ou domínio próprio, é o amor se controlando. Que raiva, que vontade, mas eu não vou falar nada. Essas virtudes dão uma qualidade de vida que não pode vir do nosso ambiente. Milhões de dólares na tua conta talvez fizessem você feliz um breve momento, mas não ia mudar isso para sempre. Daqui a pouco você fica insatisfeito. Essas virtudes dão uma qualidade de vida que não pode vir do nosso ambiente, da nossa cultura, nem podem ser produzidos por nós mesmos. Antes, é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Nossa vida espiritual, ela só tem qualidade quando, na verdade, ela é dominada pelo Espírito. Eu quero ter uma boa qualidade de vida. Parou? Põe o carregador. Tá aqui, ó. Pega o meu carregadorzinho pequenininho lá. Tá? Um momentinho, por gentileza. Pega a bateria embaixo. Corre. Mas chegou a parar? Não. Nossa vida espiritual ela só tem qualidade quando, na verdade, ela é dominada pelo fruto do Espírito. Como ser feliz? Vou tomar ansiolíticos. Não adianta. Eu vou viajar muito. Não adianta. Todas essas coisas são apenas paliativos. E apenas paliativos. O fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Vamos falar um pouco sobre isso. Apesar de eu já ter falado sobre o fruto da carne, vamos falar um pouco sobre este contraste. Em se tratando do homem natural, veja o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Toda vez que você falar de alguma coisa espiritual, para alguém que não é espiritual, ela vai falar, você é louco. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente.
Como falar de coisas espirituais para pessoas que não são espirituais? Só através do Espírito Santo. Para que a pessoa possa ter algum entendimento, que ela possa despertar. O homem natural tem certa bondade no seu ser, uma bondade moral. Depende da criação, depende do ambiente. E pode até produzir coisas boas, as quais nós vamos denominar, eu te falei no começo, não como fruto do Espírito, não como frutos do fruto, mas sim como uma obra. A obra, ela demanda de esforço humano. Muitas obras que aparecem como sendo boas, elas são humanas, elas não são divinas. As obras estão no nível da carne, algumas podem ser boas, outras são más. Paulo usa a expressão obras para mostrar os esforços dos homens na realização de algo que depende apenas dos seus esforços. Como imaginar uma vida dependente do Senhor, em que uma pessoa sai da sua residência, da seu convívio dos seus, como o caso de Abraão, por exemplo, e ele vai para uma terra que ele não conhece, ouvindo uma instrução de um Deus que ele não viu e não conhece. A minha história é uma história semelhante a essa. Como explicar para uma pessoa que nós, tendo uma vida em São Paulo, com uma casa própria, uma empresa, com os familiares lá, nós simplesmente saímos de lá e viemos para cá? Explicar isso para uma pessoa que não tem o entendimento, e às vezes para pessoas que têm, as pessoas entendem como uma loucura. A qualidade de vida exposta por aqueles que seguem o princípio natural não permanece para sempre. As obras que não são de Deus, elas não permanecem. Não permanecem. Elas por um momento, como uma fogueira, ela mostra o seu vigor, o seu calor, a sua luz, mas ela vai murchando, até que não sobra nada a não ser de cinzas. E isso acontece porque ela não vem de Deus. Ela vem do homem. Mesmo que obras cristãs ou pseudo-cristãs, elas estejam vivas há mais de 50 anos, para Deus isso não é nada. Muitas igrejas existem e elas não vêm de Deus. Tem a cruz na igreja, na parede, cantam hinários, mas elas não vêm de Deus. Porque elas não falam as coisas que estão na palavra de Deus. Por isso, cada vez mais a pessoa ela precisa procurar inovar. E você vê isso bastante em igrejas. Campanhas miraculosas e mirabolantes. Outro dia vi um pastor pregando lá com a fantasia do Capitão América. Para que isso? Não é mais... A palavra não é mais suficiente. Pastores que se especializam em fazer você dar risada. Tem muitos pastores que gostam de falar coisas para você dar risada. E não é que a pregação ela tem que ser 100% séria, não é isso. Mas você pode até salpicar uma coisa ou outra, mas não ter o foco da sua pregação em uma piada, em que as pessoas elas saem lá com a barriga doendo, de tanto rir. Você quer rir? Vai num circo. Você quer rir? Vai num teatro, num lugar que tem uma comédia. Você quer rir? Peça para alguém fazer cosquinha em você. Mas se você quer ouvir as coisas do Senhor, não tem nada a ver com piada. Não tem nada a ver com piada. Se você identificar nas Escrituras algum profeta, se você identificar algum homem de Deus, se você identificar Jesus Cristo fazendo piada, você fala, ele está certo. Não, mas é novo tempo. Não, não é novo tempo. As Escrituras elas não mudam. Nosso Deus é imutável. As obras que vêm dos homens, elas são momentâneas. Porque não vêm de cima, mas vêm do homem. Ao contrário do cristão, existe algo transcendental, algo sobrenatural em sua vida. Seus atos são dominados pelo amor. De modo que o crente realiza
que o crente realiza é devido àquilo que o Espírito Santo implantou no seu ser, e você deve olhar para si mesmo e talvez abaixar sua cabeça e falar: pastor, eu não vejo isso em mim. Se você teve esse sentimento, quer dizer que o Espírito Santo está aí, está te cutucando. Talvez você não esteja demonstrando como deveria, mas aquele que tem o Espírito, ele se incomoda. Aquele que... esse não tem o Espírito. O cristão vive sua vida espiritual dominada pelo Espírito Santo de Deus. A lei que age no seu interior não é mais a lei humana, a lei de eu e mais eu, mas é uma lei que age no seu interior. A lei que age no seu interior é a lei do amor. Por isso ele tem capacidade de cumprir as exigências divinas. A origem do fruto produzido pelo cristão vem do Espírito Santo de Deus. Não é através do homem, não é através da minha imposição de mãos, não é através da convivência comigo, mas vem de Deus. O homem por si mesmo não tem como produzir o fruto descrito em Gálatas. Antes, por meio de uma ação divina, é que esse princípio maravilhoso se torna verdade na sua vida. Uma vida controlada pelo Espírito. Vivendo no Espírito, o cristão expressa uma nova vida. Disse sim: Cristo é verdade na minha vida, o Espírito Santo veio habitar em mim. A sua vida tem que expressar uma nova vida. Posto que o princípio da antiga lei, ele foi eliminado. Agora o que lhe domina é a nova lei, a lei do Espírito, que está lá em Romanos 8:2, nós já lemos. O importante de ser controlado pelo Espírito é porque ele é um código de lei para o crente, transformando-o. O importante de ser controlado pelo Espírito é porque ele não é um código de lei para o crente. Não é uma nova norma de você agir. Agora eu tenho que fazer isso. O que é o que eu posso, o que eu não posso? Não é isso. Não vai transformar você em um legalista. Olha, eu estou fazendo isso, você não está, então você está errado. Então você tem que ficar ajoelhado no milho. Não é um código legalista, porém as virtudes que se desenvolvem na sua vida vêm pela vida do Espírito. As pessoas, elas veem que você não se fixa apenas na lei. A lei, ela continua sendo um parâmetro para você, para que você não desvirtue algo que eu falo muito com as pessoas que eu aconselho. Você quer fazer um voto, um propósito com o seu, escreve, coloca por escrito para a sua mente não te enganar e você fazer exatamente aquilo que foi proposto. A vida no Espírito concede ao crente não somente transformações em suas ações, contudo, pelo seu viver, ele é capaz de conduzir outros a desejarem o que ele tem na sua vida. Sobrenatural. Quando você começa a ser transformado, você gera no coração de outras pessoas que estão à sua volta a viverem algo semelhante. Se você está andando comigo, eu agradeço a Deus por isso, primeiramente, mas é porque você tem visto em mim, no meu falar, algo que reflete Cristo. Porque se assim não fosse, você já tinha ido embora. E isso não provém da minha instrumentalidade, da minha capacidade. Isso vem de Deus. E isso pode acontecer na sua vida também. Eu falo com algumas pessoas, não todas, mas eu falo com algumas pessoas, falo assim: olha, você tem que ser referência na sua família. Deus tem levantado você. Por isso que você tem que crescer mais. Para que as pessoas, elas possam buscar alguém para guiá-las. Pessoas em tenra idade ainda. Tenra porque eu tenho 53 anos. Minha mãe agora já não gostou. Tenho 53 anos. Quando eu falo com pessoas como a Rayane, que tem 21 anos, para mim é uma criança. Para mim é uma pessoa jovem. Então, pessoas em tenra idade falam: será que eu posso fazer isso? Me questionava a Ingrid há um tempo atrás. Será que eu posso fazer isso? Deve. Tem que ensinar. Tem que compartilhar. Mas eu não consigo. Faz do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Porque a ação não depende de mim ou de você, depende do Espírito. O Senhor, Ele vai colocar o complemento daquilo que você não conhece, o que você não sabe.
através do fruto do Espírito que você transmite, a pessoa ela vai querer ser semelhante a você, vai querer buscar aquilo que você busca. A origem... Desculpa. Jesus disse que devemos brilhar neste mundo como luz. A vida no Espírito concede ao crente não somente transformações em suas ações, mas ele faz com que as pessoas desejem ser como ele na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa transformação atrai pessoas. Jesus disse que nós devemos brilhar neste mundo como luz. Não com o nosso poder, com a nossa beleza física, não com as nossas finanças, não com a nossa grandiosidade social, mas dentro da nossa grandiosidade, na manifestação do fruto do Espírito. O que torna os discípulos diferentes é o poder do ensino de Cristo em suas vidas e também sua vocação espiritual. Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1. O que torna os discípulos diferentes é o poder do ensino de Cristo em suas vidas e também sua vocação espiritual. Efésios 4, 1 diz: rogo-vos, apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Desse modo, você vai ser facilmente identificado como um cristão. Não é uma cruzinha. Pode pôr, não tem problema, não é pecado. Não. Quer usar uma cruzinha como eu uso? Use. Mas isso aqui não identifica um cristão. O que identifica um cristão é a fala e o agir. O sal torna-se diferente por causa do poder que ele impõe no meio dos alimentos. O cristão é tão diferente no mundo, assim como o sal é diferente dos demais temperos. Sabemos que o sal tem um poder conservador. Desse modo, quando posto nas carnes ou alimentos, ele os preserva de micro-organismos. É assim que fazia há 30, 40 anos atrás. Não havia geladeira. O conceito, eu não sei quando foi criada a geladeira, mas antes disso, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, talvez em regiões que não tinham mais desenvolvimento, não sei te dizer o tempo certo, as pessoas elas matavam os animais e aí você tinha que fazer a carne que você come hoje na feijoada, a carne salgada, como é que chama a carne salgada lá? É a carne de sol. Carne de sol. Carne de sol, ela tem esse nome porque as pessoas elas pegavam aquele pedaço de carne e se deixasse, ela apodrecia. As moscas vinham, aquela coisa. Então se passava sal e deixava onde? No sol. E aí ficava guardado por, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei dizer, mas ficava guardado, conserva. Quando a gente vê aquela série de pessoas pescando, e elas pescam o peixe, elas colocam no gelo ou no sal, para conservar. Os discípulos de Cristo, eles são purificadores morais em um mundo imoral. Você sendo sal neste mundo, você faz com que ele seja o quê? Protegido dessa impureza. Você entende por que você passa por lutas? Você está num ambiente em que ele é criado para que haja podridão. E você traz o quê? Conservação. O cristão deve ter uma vida disciplinada e virtuosa que transmita qualidade moral. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Não podem ver palavrões. Não podem ver manifestações de ira, explosões, maus tratos. Não pode ver em você ações que Cristo não faria.
você tem que transmitir uma qualidade moral. O seu falar, ele deve ser temperado com sal. Pouco sal, sem graça. Muito sal, intragável, tempero correto. Para que os outros possam sempre querer ouvi-lo. Se você não tem um falar temperado pelo Espírito Santo, com sal, as pessoas não querem te ouvir. Poxa, eu quero falar de Deus, ninguém me ouve. É lógico que você é chato. Você é uma pessoa intragável. Você é uma pessoa que fora da igreja você é uma coisa e dentro da igreja você é outra. As pessoas não querem te ouvir. Vou ouvir de novo essa conversa. Colossenses 4:6. Ah, pastor, você está inventando esse negócio, né? Esse negócio de palavra temperada com sal. Que conversa, meu. Fica inventando essas modas aí. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável. Você entende que você tem que falar palavras duras para a pessoa, chamar a atenção, expor o pecado dela, e ela tem que olhar e falar assim: obrigado. A vossa palavra seja sempre agradável. Não é, ai, como você é lindinho, a florzinha de Jesus, carneirinho. Não, Deus vai te dar a vitória. Não é isso. É dentro do processo de exortação e cura e tratamento, de limpeza, que Deus faz através de pessoas, de tratar, de jogar água oxigenada em cima da ferida que está ali recém-feita. Ela é agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí eu volto, e aí a gente tem que ver as coisas que acontecem no mundo como uma forma de mostrar a glória de Deus. E eu contava para você que aquele homem, ele foi andando naquele lago de gelo lá, com perigo, e ele batia aqui, ele batia ali, e o viadinho via ele chegando, e começou a ficar agitado, e não conseguia sair, tentou, escorregava e caía. E aí a hora que ele pega aquele viadinho no colo, e o viadinho se debate, e aí a hora que o viadinho ele percebe que o que ele está fazendo é o bem, ele acalma. E aí aquele homem tropeça, e o viadinho fica no chão esperando. Quando que ele vai me pegar? Ele foi indo. E o viadinho foi indo. Até que ele chegou na margem. E eu pensei comigo, a hora que ele colocar perto da margem, o viadinho ficou quieto. Ele pegou e colocou o viadinho em cima da terra. O viadinho ficou em pé e ficou parado. Selvagem. E aquele homem, e muita gente em volta. E ele passava a mão na cabeça do viadinho. O viadinho falou assim: o que ele quer é o meu bem. Até que o homem deu um tapinha no bumbum do viadinho. O viadinho foi pro mato. Agora eu posso. As pessoas, elas têm que ver você desta maneira. Não como chato. A Bíblia, maldição, inferno. Não, falar com palavra temperada. Mesmo dizer que a pessoa vai para o inferno com a palavra temperada, a pessoa ela se converte. Ela muda. Mas no tempo de Deus. Pode ser que você tenha que falar várias vezes. E pode ser que você fale e ela não se converta. Mesmo eu tendo a palavra temperada com sal, pastor, a pessoa pode não aceitar e não se converter? Pode. Um cristão que não tem sal na sua vida só serve para ser jogada fora e ser pisada pelos homens. Se você tem um discurso que não é salino, temperado, não vale nada. Aprendi com o meu pastor lá de São Paulo, um pastor Jonas falecido, em que ele falava sempre sobre o amor, do tempero, qualidade do falar. E aquele homem, com as suas falhas, suas dificuldades, ele falava e a gente ouvia a sabedoria que Deus transmitia da vida dele. Lucas diz que é até perca de tempo colocar sal sem qualquer poder em um campo, pois desse modo o que se arrastará é apenas energia. Lá em Lucas 14:35 fala sobre isso. Se você fizer esta pregação, falar de Deus, sem esse sal não vale nada. Quantas vezes? E aí, eu não quero que você julgue nem deixe de fazer, mas quantas vezes eu estava no metrô, 7 horas da manhã,
e entrava alguém gritando lá as palavras de Cristo. Talvez seja para alguém, mas como era incômodo aquilo. Não havia mansidão. Era algo agressivo. Não grite, fale baixo. Eu estou aqui falando, às vezes eu excedo na voz, a minha esposa ela faz assim, ó, para não gritar, não ser agressivo nos seus ouvidos, para que a palavra ela possa entrar no teu ouvido como algo agradável, mesmo que seja duro. Esse é o objetivo. Aprenda a adestrar a sua língua, a adestrar a sua voz, a você falar de uma maneira mansa, mesmo que seja uma palavra dura. O verdadeiro servo de Cristo procura viver o Evangelho na prática e expressar uma vida de testemunho vivo, autêntico, resplandecendo como luz no mundo. Filipenses 2,15 para finalizarmos. Filipenses 2,15. Filipenses capítulo 2, verso 14 em diante. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Filipos: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Pare de reclamar na presença das pessoas. As pessoas vão olhando e falam assim: esse Deus é muito fraco. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que Deus espera de você? Que você seja sal na terra e luz no mundo. No meio dessa geração perversa, que você seja essa pessoa diferente. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Por esta breve introdução, ainda há algum caminho a ser trilhado ainda, antes de realmente adentrarmos no primeiro fruto, que é a base de todos os outros, o amor. Mas nós, Pai, pedimos que o Senhor possa começar a arar essa terra do nosso coração. Antes que haja a plantação, é necessário que se passe o arado para quebrar os torrões de pedra duros, tirar as pedras, para que as sementes elas possam cair no nosso coração e dar frutos. Que o nosso espírito, que o nosso corpo, que o nosso ser, ele possa passar por este tempo de arado, para que nós possamos, dia após dia, receber a Tua doce, santa e bendita palavra. Oro em nome de Jesus. Amém.